E chegou o momento da entrevista da semana, que hoje traz uma professora e advogada bem conhecida do público. O direito internacional é o conjunto de normas jurídicas internacionais que regulam as relações externas. A gente vai detalhar um pouquinho mais isso com Maristela Basso, que é advogada, é PhD no assunto, professora de Direito Internacional na USP. Eu queria que a senhora começasse falando para a gente como são formadas essas normas. Essas normas se formam com os representantes dos estados, né, dos países. Eles se encontram em conferências internacionais para tratar de um determinado assunto. E lá naquela conferência eles elaboram um texto, que é um texto de lei, só que no direito internacional esse texto de lei é chamado de tratado ou convenção. Aí trazem para os seus países, e nos seus países esses tratados, essas convenções, que vieram desse plano internacional, porque feito pelos estados nas conferências internacionais, viram lei e entram no nosso patrimônio jurídico. E a origem das leis com relação aos refugiados? Em relação aos refugiados, os tratados internacionais começaram a ser escritos a partir dos anos 50. Então, logo depois dos anos 50, foi preparado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, o Estatuto do Refugiado, que é de 1951. Esse foi o grande texto que serviu de inspiração para todos os países elaborarem as suas próprias leis sobre os refugiados, como acontece com o Brasil. Doutora, em 2013 teve um episódio polêmico que a senhora disse que a Bolívia é um país insignificante. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse assunto e explicasse se não é contraditório em relação ao direito internacional. Talvez a expressão insignificante, sozinha, foi maximizada, porque não quis dizer que a Bolívia é insignificante. Nenhum país é insignificante, nenhuma pessoa que vem de um país é insignificante. O episódio não era tão importante, o episódio era trazer o diplomata brasileiro Eduardo Saboia, que é quem respondia pela Embaixada do Brasil em La Paz. Ele trouxe, na calada da noite, ele elaborou um plano de fuga para salvar a vida de um senador boliviano que estava sendo ameaçado de morte pelo executivo, pelo governo, então pediu um refúgio, proteção na nossa embaixada. E esse episódio teria levado a nossa presidente a demitir do cargo o ministro das Relações Exteriores. O episódio é que não deveria ter representado a demissão do nosso ministro das Relações Exteriores e nem de um diplomata de carreira da importância do Saboia, que inclusive arriscou a sua vida para salvar um vizinho, né, um colega, um amigo, um irmão boliviano. Voltando a falar dos refugiados que buscam abrigo no Brasil, né? A acolhida do nosso país tem aumentado muito ultimamente. Queria que a senhora me dissesse com que olhos a senhora percebe esse fato. O Brasil é um país de destaque no plano internacional porque não só é cumpridor do Estatuto do Refugiado, como da Declaração de Cartagena, que veio logo depois, legislou nos anos 90 fazendo uma legislação altamente protetiva do refugiado, criou um órgão como o CONARE, que recebe os refugiados e permite que eles fiquem no Brasil com os vistos de trabalho, de residência, até visto definitivo. O Brasil é um país que inclusive poderia aproveitar mais a sua legislação e aproveitar mais o seu tamanho continental e o fato de que todos querem vir para cá para poder, inclusive, ajudar os países hoje na Europa, como a Alemanha, Suécia, Dinamarca, que ficam impossibilitados de receber tanta gente porque não tem lugar, o país é pequeno.